Olá, eu sou Janaína Quintal e a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a pergunta: você conhece pessoas que sofrem daquele medo constante? Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de pegar uma doença, medo dos seus filhos adoecerem, de seus pais, seus irmãos, medo de viajar, medo de sonhar, entre tantos medos. E esses medos têm produzido o que na sua vida? Ansiedade, pânico, dor, sofrimento. Você tem conseguido dormir? Você tem conseguido qualidade de vida? Porque o medo, ele tira tudo. O medo é aquele mal que uma vez que ele ingressa no nosso interior, ele vai criando raízes, ele vai criando situações que nos impedem de sermos felizes, de termos prosperidade. E prosperidade eu não estou falando de dinheiro, não. Prosperidade como pessoas, realizações, sonhos realizados, planos, vida, qualidade de vida. O medo é um mal que a gente tem que, aos poucos, extirpá-lo da nossa vida até conseguir arrancá-lo pela raiz. Porque senão a gente não vai ter nunca uma felicidade perfeita, uma alegria, uma forma de ver a vida mais contente, um descansar perfeitamente. A gente precisa ser leve e o medo impede, suga, puxa, destrói as nossas qualidades de cristãos, de filhos de Deus, de pessoas que Deus preparou para serem aqueles que seriam felizes como filhos do reino. Acontece que o medo causa ansiedade, ele causa síndrome do pânico, ele causa a fibromialgia, ele causa a urticária emocional, ele causa tantos danos, ele vai causando danos físicos terríveis, que se a gente não se propuser a detê-lo, ele vai tomando formas tão grandes que eles impedem as pessoas de saírem de casa, ele impedem as pessoas de vivenciarem as suas vidas em comunidade, em sociedade, de trabalhar, de viver. E esse medo, ele pode ser detido, ele pode ser extirpado da sua vida. Esse medo está aí por algum propósito. Esse medo pode ser derrubado, extirpado da sua vida. E é por isso que a gente começou a gravar essa série de vídeos com a intenção de poder ajudar mais pessoas a serem mais saudáveis, a terem suas vidas transformadas por conta dessas soluções que a gente vai encontrando na caminhada. São muitos anos, né, que a gente caminha e a gente ajuda pessoas. E embora a gente não tivesse redes sociais até há pouco tempo agora, e a gente começou a ver que era uma necessidade, não tinha mais como continuar sem expandir, sem fazer o bem que chegasse a mais pessoas. Por isso que a gente iniciou esse projeto e estamos começando, né, a colocar nas redes sociais para que mais pessoas possam descobrir uma forma de vencer essas dores, esses sofrimentos, de acharem qualidade de vida. Porque às vezes a gente não nota, mas a gente somatiza muito aquilo que a gente vive. Pra vocês terem ideia, um determinado dia eu encontrei com um senhor, ele estava próximo da minha casa e ele estava numa posição super marcada, sabe? E eu conversando com ele, ao encontrá-lo, ele falou assim: nossa, eu tô indo a médico direto, tô tentando me tratar e eu não tô conseguindo achar uma solução, tá muito difícil, olha, tá muito difícil mesmo, eu não tô conseguindo e eu não sei mais o que fazer. Você conhece, assim, algum bom médico de coluna? E eu olhei bem para ele e eu disse assim: olha, médicos de coluna, você poderia, a princípio, fazer primeiro uma tentativa do que eu vou te perguntar. Conforme que você me responder, a gente pode até conversar sobre alguns médicos, né? Porque a gente conhece pessoas que já fizeram até cirurgia por aqui, bons médicos têm. E ele falou assim: o que foi? Eu falei assim: você tem um problema muito sério relacionado com uma mulher. E essa mulher está assim, meio que
te transtornando psicossomaticamente, você está colocando uma doença aí no seu corpo que médico nenhum vai dar jeito. Existem doenças psicológicas que elas vão tomando conta do corpo e o corpo da pessoa vai ficando torto. E então, muito surpresa e tal, não sei, eu falei assim, vamos tentar conversar e dependendo da boa vontade da pessoa que está conversando ou não, você consegue ir inserindo tópicos ali, descobrir, consegue ajudar a pessoa a ir guiando até onde está o problema dela. E as pessoas, a princípio, elas não aceitam, né? Não tem problema nenhum, não, isso não é verdade. Não é verdade, não é verdade. E tá lá, né? Aquele sintoma físico pra gente que é psicanalista, a gente é terapeuta, a gente vê claramente que existe um problema psicossomático ali, né? E aí ele falou, por quê? Você acha que eu tenho algum problema com alguma mulher? Eu falei, não, tenho certeza que você tem um problema com alguma mulher por causa da posição que você tá colocando aí. Você poderia resolver isso e, quem sabe, não precisaria nem fazer o tratamento médico, já que não deu nada dos exames que você fez, não deu nada em nada do que você fez, que você já tomou todos os remédios e não passa a dor. Aí muito quieto e tudo, né? E aí ele confirma, né, que ele estava com problema com a filha dele, com financeiro, e a filha dele tinha usado um dinheiro e esse dinheiro estava preocupando muito se ela iria ter condições de pagá-lo ou não, né? E uma vez que ele resolveu esse problema, o organismo se estabilizou. Porque às vezes a gente não percebe, mas o nosso emocional, ele é muito, muito, muito mais sério do que a gente pode supor. Ele pode gerar muito mais situações difíceis para a gente viver no dia a dia do que a gente pode imaginar. Então, se você tem medo, se você está tendo ansiedade, pânico, depressão, tudo isso, você precisa ter a coragem de fazer o que a gente chama de olhar para você e identificar a raiz daquele medo. Eu tô tendo ansiedade porque eu vou fazer uma cirurgia de catarata amanhã. A cirurgia que dia? Amanhã. Você está preocupado com a cirurgia hoje? Por quê? Você não sabe nem se você vai acordar amanhã. Então você vai fazer o quê? A cada dia o seu cuidado. Você identificou que a sua ansiedade é a cirurgia? Hoje você vai trabalhar o seu interior para que você possa dormir tranquilamente o máximo que puder para amanhã realizar. Adianta alguma coisa você ficar preocupada com o dia de amanhã? O que você pode fazer para se ajudar é oração. É você pedir a Deus a graça de que essa cirurgia seja bem feita, iluminar o médico para que o médico faça uma boa cirurgia. Isso você estará se ajudando. Agora, se preocupar com ansiedade por o dia de amanhã, por causa de uma cirurgia de catarata, você não está se ajudando em nada, a não ser se deixando ansioso, ou se não for cirurgia de catarata, alguma outra coisa, você pode atrapalhar o seu desempenho na hora e acabar não conseguindo fazer. Eu já tive colega que ele ficou tão em pânico e ansioso antes de uma cirurgia, que a hora que ele entrou no quarto, que os médicos iam levá-lo depois para o centro cirúrgico, ele fugiu do hospital. Ele fugiu 2 vezes, porque ele sofria de ansiedade, ele ficava tão ansioso que ele ficava vivendo aqueles momentos dentro da cabeça dele. E esses momentos que você vive, o seu inconsciente não sabe a diferença entre o passado, o presente e o futuro. Ele está vivendo aquele pânico agora. Se você anda se preocupando do dia seguinte, se você vai desenvolver uma doença, se você vai morrer, se alguém vai morrer, se vai acontecer alguma coisa, você está estragando o seu presente. Porque 90% das nossas preocupações, elas tendem a não acontecer. Isso é estatístico. Portanto, uma coisa que a gente vai deixar hoje para você como exercício. Você simplesmente vai passar a observar os seus pensamentos. Se são negativos do passado, porque você foi criado com família negativa, com pessoas que ficam negativas na sua cabeça. Se você foi criado com pessoas que ficam falando de doença o tempo inteiro. Se você procura ambientes em que as pessoas falem de doença o tempo inteiro, e você agora passa a ficar com medo de estar doente, que você pode desenvolver,
O seu organismo, o seu inconsciente, ele tenta te manter vivo. E se você fica buscando muito o assunto, doença, 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 ele vai dar um jeito de você ter uma doença. Porque ele simplesmente quer te manter vivo. É esse o papel dele. Agora, se você fala em prosperidade, em sonho, e prosperidade não é dinheiro que eu tô falando, pode ser também, mas não é sobre isso. Em você realizar coisas boas, em você viver com qualidade de vida, em você ter um jardim que você queira plantar, de você ter um negócio que você possa ganhar honestamente o seu dinheiro. Então, esses momentos que a gente fala, que você gaste o seu tempo com esses pensamentos, eles tendem a acontecer também. Porque aquilo que a gente cria aqui, que ele sobe, ele vai acabar se realizando. Seja doença ou sejam os sonhos. A escolha é sua.